Amém. Você pode tomar o seu lugar. Bem, época de férias, a gente tem alguns irmãos que estão viajando, mas é muito bom nós podermos estar aqui celebrando ao Senhor. E hoje, essa palavra, não é? Eu sempre tenho buscado a Deus e pedido ao Senhor, Senhor, eu queria trazer palavras, Deus, que trouxessem, de certa forma, moldar, não é? Não só no shape da igreja, porque é algo que, como pastor, eu sou um pastor que estou chegando aqui há 2 anos, não é? E trago logo hoje com o meu jeito, eu brinco muito quando eu falo, por exemplo, nas minhas aulas, que eles falam, e aí, como é que está aí na igreja? Eu falei, nossa, está uma bênção, está tudo muito bom. Aí, como é que é a igreja tua? Eu falei, a primeira coisa, a igreja tem a cara meio musical também. Porque é óbvio que o pastor ele é meio músico, então a igreja acaba tendo. Mas, graças a Deus, por nós também termos um desejo muito grande por aprender a palavra. Não é? Isso é algo que, desde que eu vim para essa igreja, me chamou sempre muita atenção. Porque hoje, os ensinos que são dados, infelizmente, são ensinos muito superficiais, que apalpam os ouvidos, né? Coisas gostosas de ouvirmos, ou que dão ajudas a nível da autoajuda, que nós temos muitos bons homens aí, que não são homens de Deus, e que sabem falar muito bem na questão de autoajuda. Mas nós sermos cristãos, nós servirmos a Deus como cristãos, meus irmãos, é algo que nós precisamos a cada dia beliscar a nós mesmos e falar, será que eu estou vivendo uma realidade? Ou será que eu já estou tão acostumado a viver isso, decorrer de tantos anos que eu sigo a igreja? Meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou isso, minha família me ensinou isso. Mas servir a Deus é algo que exige muitas coisas também. Não é simplesmente nós virmos à casa do Senhor e sentarmos. Não é simplesmente o pastor se preparar para trazer palavras para que você seja ajudado na sua vida cotidiana. Isso vai acontecer, mas a sua vida cotidiana, ou a sua vida do dia a dia, tem que produzir algo diferente também na vida dos outros que vão passando pelo seu caminho. Então, você é abençoado, outras pessoas são abençoadas, isso é vida cristã. E, infelizmente, hoje a gente tem muitas pessoas que levam o título de cristãos, porque cresceram dentro, talvez, de uma família cristã, ou dentro de uma igreja, e vão à igreja, marcam sua carteirinha, talvez 2 vezes por semana, ou todos os cultos, ou às vezes 1 vez por mês, mas no seu coração e na sua vida diária, ela não vive uma vida de Deus. E vida de Deus não é somente vir à igreja, mas a vida de Deus é nós virmos à igreja de verdade. Não sei se eu me fiz entender. Não é vir à igreja. Porque vir à igreja, muitas pessoas vêm. Igrejas estão superlotadas de pessoas que vão às igrejas. Mas vir à igreja de verdade, ser cristão de verdade, isso significa algo para mim. Servir a Deus, estar na comunhão dos irmãos, estar na igreja, é prazeroso para mim. Isso queima no meu coração. E eu sempre busco ao Senhor, eu sempre falo com Deus, e nas minhas férias, uma das coisas que eu falava quando eu via aquelas paisagens lindíssimas como explorador, né? Minha esposa fala que parece a Dora exploradora, o desenho, que ela fica lá na praia, eu saio explorando, vejo cada lugar bonito e descubro até que nunca ninguém pôs aquelas fotos, eu acabo pondo, é legal, porque a gente vai descobrindo coisas novas, isso é o que eu gosto. Mas quando eu via aquelas paisagens, eu não tinha como não parar e não receber de Deus também por aquela visão tão linda das coisas que Deus faz e que Deus cria. Deus criou e cria todos os dias coisas novas. É que nós não vemos. E se eu vou falar uma coisa sinceramente para os irmãos. A cada dia que passa e que eu acordo, eu falo, Deus, eu tenho sentido a minha fé em Deus aumentar cada dia mais. Pelas coisas que eu estou vendo acontecer, pelas coisas que eu vejo acontecer também na vida das pessoas, e a cada dia mais a minha fé, ela cresce no Senhor. E a palavra que eu queria trazer é uma palavra que martelou muito na minha vida, porque esse é um dos maiores problemas que nós temos na vida humana hoje.
E eu queria começar falando sobre uma historinha interessante. Durante a Segunda Guerra Mundial, alguns prisioneiros que estavam num campo de concentração, cerca de 700 deles, decidem bolar um plano de escapar desse campo de concentração. E eles saem desse campo de concentração, então, depois de bolar o plano, um campo nazista, e procuram a primeira floresta que eles acham. Era frio, nevando, e eles saem para a primeira floresta. Dos 700, 300 deles conseguem atingir a floresta. Tem sucesso de atingir a floresta. Dentre esses 300, 3 desses homens eram jovens, 3 jovens, que ficaram juntos. E eles entram por aquela floresta e começam aí, andavam durante a noite e dormiam durante o dia para não serem vistos pelos nazistas que estavam correndo atrás de quem eles viam, para capturar novamente ou para matar. E o que mantinha aqueles homens firmes e o que mantinha aqueles homens no foco para que eles continuassem, aqueles jovens, seguindo, era o desejo e a esperança de poder ter uma liberdade, de poder voltar a viver, de poder voltar a ter uma vida, como eles tinham antes. E no final desses 4 dias, eles começam a olhar por aquela densa floresta e eles olham por detrás de uma árvore, algo parecido com prédios. E eles começam a falar algo diferente. Imagina, 4 dias, praticamente sem se alimentar, se escondendo, e o que mantinha eles vivos era essa esperança. Só que quando eles olham, eles veem esses prédios, o que eles fazem? Poxa, estamos chegando lá, conseguimos. E aí eles começam a ir dentro da densa floresta e vão. Quando eles chegam no local onde eram os prédios, quando eles avistam, a primeira coisa que eles percebem é: nossa, voltamos para a prisão. Os prédios que eles viram adiante eram prédios da prisão que eles estavam. Ou seja, eles andaram por 4 dias e 4 noites, fugindo para terem a vida deles de volta, e acabaram voltando para onde? Para o mesmo lugar da onde eles tinham saído. Deram voltas, andaram em círculos, e tiveram uma surpresa, de que tudo aquilo que eles fizeram não adiantou, e agora pior, poderiam ser mortos por terem fugido. Essa história, ela ilustra bem aquilo que queimou no meu coração para falar para vocês nessa noite, ou nessa tarde tão bonita. Que o tema é: para onde caminha a minha vida? Essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer. Eu não estou falando para onde caminha a sua vida aqui em Londres, a nível se você conquista documentação, não estou perguntando se você tem um bom emprego, eu não estou perguntando se você é bem sucedido financeiramente, eu estou perguntando para onde caminha a sua vida, porque sua vida não se resume num documento, a sua vida não se resume num trabalho, a sua vida não se resume a coisas picadas, a sua vida ela se resume a um todo, inclusive Deus. E no livro de Eclesiastes, que é um livro dado à autoria a Salomão, filho do rei Davi, Salomão, ele inicia seu livro, é um livro que talvez muita gente lê versículos espaçados, mas não é um livro que as pessoas geralmente pegam para ler ele num contexto todo, e talvez até como estudar esses livros, como de repente estudam uma carta de Paulo. Mas é um livro interessante, porque Salomão, ele inicia esse livro, por exemplo, em Eclesiastes 1, no versículo 2, ele diz o seguinte, se você quiser só abrir aí, nós vamos estar falando de Eclesiastes, então você já fica com a Bíblia aberta. Ele inicia o livro assim: ó, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre, o sol se levanta e o sol se põe,
e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para onde? Para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Interessante, uma verdade. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi se tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, e não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja isso de novo, não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. É uma reflexão que, se nós olharmos, a princípio nós vamos falar assim, não, é melhor deixar de viver, depois dessa daí não quero mais viver. Então, se eu olhar para esse versículo, a lição que eu vou tirar, ou alguns versículos espaçados, é que não vale a pena viver. A vida é muito difícil. Está muito difícil. Está muito complicado. Eu estou passando um momento muito difícil. Não vale. Se eu ler isso, sem entender o contexto, para mim, essa é a lição que eu vou tomar. Porque a vida é um grande mistério. Verdade ou não? A vida é um mistério. É um grande mistério de Deus, que é o Criador da vida. Mas quase no final do livro de Eclesiastes, Salomão, ele decorre então por todo esse livro, ele começa dizendo isso e a gente já toma um choque. Puxa, quem está falando isso é Salomão, o grande rei, o homem mais sábio, um homem na época do seu tempo, o mais poderoso. E ele diz o seguinte, em Eclesiastes, lá no capítulo 12, no versículo 7 e 8, o seguinte: o pó volta para a terra, de onde veio, e o espírito volta para Deus, que o deu. Tudo sem sentido. Sem sentido. Diz o mestre, nada faz sentido. Nada faz sentido. Ele começa o livro e quase termina o livro dizendo as mesmas palavras que ele começa e que ele enxerga a vida. Quando nós estudamos os livros da Bíblia, a gente geralmente, por exemplo, você tem os profetas maiores, profetas menores. Você tem vários livros e você vai estudando esse, tem um contexto histórico. E é interessante porque diz que Salmos, ele ensina como adorar a Deus, como reverenciar a Deus. Provérbios ensina como nós devemos se comportar na nossa vida. Conselhos. Cantares de Salomão, de como nós devemos amar, como é o verdadeiro amor. E Eclesiastes ensina de como nós devemos viver a vida. Só que se a gente começa a olhar e ver o versículo do começo e ver esse versículo no fim, o que é a vida? Sem sentido. Sem sentido. Vaidade. Não vale nada. Mas quando nós começamos a olhar para o contexto desse livro, por exemplo, de Eclesiastes, que é que nós estamos lendo hoje, nós começamos a ver que é um livro que fala do arrependimento de Salomão. Porque no final já de sua vida, já nos seus dias finais da sua vida, ou na sua velhice, não digo nem nos dias finais, mas na sua velhice, ele olha para trás na sua vida e ele se arrepende das suas atitudes que muitas vezes ele teve andando fora dos caminhos de Deus na sua juventude, na sua mocidade, na sua vida adulta, como muitos de nós, como jovens, como adolescentes, como adultos que somos. E Salomão, ele faz esse apanhado da vida dele, e ele começa a olhar para trás e, mesmo com toda a sabedoria que ele teve, ele vê que ele não conseguiu gerir a vida dele como ele deveria gerir.
Mas há uma coisa bonita de se ver, porque ele olha para trás e ele começa a dar algumas lições, por causa da sua sabedoria, ele começa a ensinar de como a vida ela vale realmente. Será que ela é sem sentido? Ela não vale nada? Ou é essa vida somente de dificuldades? E Salomão, ele era assim, ora ele andava onde? Nos caminhos de Deus. E ora ele andava onde? Fora dos caminhos de Deus. Salomão, ele era um pé cá, um pé lá, e ele não andava como Deus queria que ele andasse, como um rei deveria andar realmente. E a real história é que Salomão é como esses jovens que fugiram da prisão e andaram dando voltas, 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 e quando eles voltam para o local da onde eles fugiram, eles voltam pensando que eles estavam escapando, eles dão de cara com aonde? Com a prisão, da onde eles saíram. E Salomão, ele tem essa conclusão brilhante, que é a vida sem Deus, ela é realmente vaidade. A vida sem Deus, ela é uma luta, é como se nós quiséssemos dar pontapés e murros no vento. Andar sem Deus na nossa vida é um grande risco. É um risco que muitas pessoas querem correr. Quando a pergunta foi feita, para onde caminha a minha vida? Como anda a minha vida? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer todo dia. Tem até um livro que eu li, que o pregador, ele diz até uma pregação muito legal, que diz sobre que nós estamos em construção todos os dias. E se possível, coloque esse aviso na porta da sua geladeira, ou aonde você está, eu estou em construção. Porque senão nós incorremos no erro de achar que nós estamos bem. E que nós estamos fazendo tudo corretamente. Meu irmão, é vida, vida, vida. Nós vivemos, nós respiramos, nós andamos, nós fazemos as nossas coisas. E não dá para a gente abordar esse livro, lógico, em um sermão, inclusive em dia de ceia, que é rápido. Mas dá para nós darmos algumas pinceladas, para nós refletirmos de onde anda a nossa vida, como tem andado a nossa vida e o que nós temos feito dela. Então Salomão aqui nesses 2 últimos capítulos de Eclesiastes, no capítulo 11 e no capítulo 12, ele atinge o que nós chamamos de, ele mesmo dá esse título, a conclusão de todas as coisas, de todas as questões. Olha que bonito. A conclusão de toda a questão. Qual a questão? De que questão ele está falando? Ele está falando da questão da vida, da sua e da minha vida. Afinal, qual é a questão? Qual é o significado da minha vida? Para quem é jovem, para quem é adolescente, para quem é adulto, qual é o significado da minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Aonde eu estou caminhando na minha vida? Quem me conduz? Quem me leva? Eu me levo, eu faço, é eu que tomo a direção, é eu que determino as coisas. Quem está na direção da sua vida? A Bíblia diz que a gente vive quantos anos? 70, 60, hoje dizem que a gente já vive mais, vive 80, 90 anos, é uma realidade. Mas é muito pouco comparado com a eternidade de Deus. Não jogue fora a sua vida. Não jogue fora a sua vida. Viva todos os dias. Não jogue fora a sua vida de 70, 80 anos. Gente, é sério. Você não sabe se você vai viver até amanhã. Você tem certeza? Ninguém tem essa certeza. O único que tem essa certeza chama-se Deus. E é o único que muitas vezes é o que não corremos para trás dele e falamos: Deus, é para o Senhor que eu entrego a minha vida. Quando eu disse que eu tenho aprendido com Deus, e olha, eu falo de verdade. Hoje eu estava no banheiro, eu estava olhando no espelho, eu falei: Deus, como eu estou vendo coisas diferentes acontecer, como eu sinto no meu coração algo novo acontecendo. Meus irmãos, há algo novo na minha vida que eu não vivia antes. Eu tinha fé, sempre confiei em Deus, mas sei lá, algo está meio que soltando da pele. Sabe quando você sente de dentro para fora? E eu falo: Deus, como é bom nós experimentarmos isso. E que o Senhor não deixe, Senhor, por causa das dificuldades do meu dia a dia, dificuldade da vida,
que isso se vá do meu ser. Porque se eu começar a falar assim, quer dizer que a minha fé está aumentando, então legal, está bem. Eu sinto, por quê? Porque cada vez que eu leio essa palavra, eu descubro uma coisa nova. E essas coisas que eu descubro, eu aplico na minha vida. Quando eu aplico na minha vida, coisas diferentes começam a acontecer. Eu vejo na minha vida, eu vejo na vida da minha família, eu vejo na vida do meu irmão, eu vejo coisas acontecendo. Não tem como, se nós formos bons observadores, vermos que Deus está trabalhando. Vendo que Deus responde. Vendo que Deus fala, que Deus nos orienta, que Deus manda às vezes fazermos uma ligação, que Deus manda muitas vezes darmos um abraço, e a pessoa fala, esse abraço foi providencial, porque a vida é de Deus. Primeira coisa é que a vida então ela é incerta. Uma grande realidade. Só que porque a vida ela é incerta, isso não é uma desculpa para que eu fique amedrontado, para que eu fique pensativo, para que eu fique com medo de viver esta vida na totalidade mesmo, com toda a incerteza que ela produz. Deixa-me ser mais claro. Há muitos cristãos hoje que estão mais ou menos com essa figura, trancados em seus quartos, com as janelas e as portas fechadas, porque lá naquele lugar eles sabem, eles falam, é aqui que Deus está comigo e aqui eu estou protegido. Imagina essa pintura na cabeça. Com o mundo inteiro lá fora, criado por Deus, eu resolvi ficar com Deus dentro do meu quarto. Viver a minha vidinha com Deus. E eu falo vidinha porque eu não posso falar que é viver uma vida. Talvez isso seja religiosidade. Religiosidade bota muita gente dentro do quarto. Não tem experiência, a pessoa não consegue ter experiência com Deus. Eu aprendi assim, eu vou viver assim. É isso. Não. Quando nós aprendemos, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias na nossa vida. Por que a gente costuma e vive muitas vezes a mesma coisa todos os dias? Se é de glória em glória, todo dia mais, se é experiências com Deus. Nós olhamos para os discípulos, nós não vemos o mesmo discípulo que começou, o discípulo que termina a carreira. Verdade? Você vê o discípulo de Jesus da mesma forma que ele começou? É o que terminou? Quando o Espírito Santo vem sobre eles e muda a história daqueles homens? Não. Andar com Deus exige que nós vivamos esta vida. Que vida incerta. Se formos olhar para o que Salomão está dizendo, pelo menos ali naqueles versículos, tem uma grande patamar para dizer, realmente, a vida é muito difícil. Meu irmão se tranca no seu quarto, fica quietinho ali, não faz mais nada porque a coisa está feia. Mas você sabe qual a melhor coisa que você pode fazer como um cristão que confia em Deus? Pega a chave, bota na porta novamente, que você até escondeu porque tinha medo que abrisse. Vira a chave, vira a maçaneta, abre a porta. Vai na janela, abre a janela. A melhor coisa que tem para melhorar o mofo dentro de casa, ou qualquer coisa para acontecer, é abrir uma janela. Deixa o ar entrar na tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus soprar na tua vida. Quer viver coisa nova de Deus? Abra a janela, meu irmão. Deixa o Espírito Santo soprar, viva um ar fresco. Deixa Deus soprar na tua mente, no teu coração. Viva algo diferente. Tem pessoas que querem viver coisas diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. E infelizmente não é fazendo a coisa certa, é errado. E é interessante porque, lógico que não dá para a gente falar tudo hoje, né? E aconteceu um negócio comigo essa semana que eu vou falar. Eu com a pregação toda pronta, o mês inteiro fiz, deixei tudo pronto. Ontem saí para fazer visita o dia inteiro. A hora que eu ligo de manhã, eu falei, só falta eu passar para o tablet e deixar minha pregação boa. Vou abrir o computador. O computador não abriu. Perdi tudo a pregação, 2 dias, 3 dias de trabalho, e na hora veio na minha cabeça, eu falei, Deus, e agora, Senhor? Como é que eu vou lembrar de tudo aquilo que eu escrevi, aqueles versículos? Porque é algo que eu não consigo só anotar no papel. Anoto no papel e lá as coisas vão florindo, né, Edu? A gente faz a pregação, quando a gente refaz de novo, o negócio vai enchendo.
E eu perdi tudo. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Vou levar para o Gui, vou ligar para o Gui, vou fazer. E tentei, passei o dia inteiro. Aí pus no outro computador não funcionava. Aí eu fui para escrever e tipo, começou a me dar dor nas costas. Eu falei, não dá nada certo, Senhor. Aí eu falei, quer saber, vou fazer minhas visitas. Fui fazer minhas visitas, cheguei 10 horas da noite. Aí eu olhei e falei, Deus, amanhã eu vou acordar, sabadão, sossegado. Vou pegar esse computador, deixar ele já ligado à noite, porque ele é movido, o outro é movido a manivela. E eu vou escrever legal lá, porque eu deixo as minhas anotações todas lá, e eu vou fazendo. As coisas são difíceis. Aí você fala, uma pregação é para você, é o seu trabalho, mas esse é o meu. Essa é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade de vir pregar, a minha responsabilidade de pesquisar. Então aquilo me deu. Aí o louvor, não conseguia fazer nada. Gente, é tudo muito complicado. E aconteceu algumas coisas, mas o interessante é que conforme eu fui refazendo tudo, a coisa foi aumentando de novo, né? O negócio não para. E olha só, Salomão 11, Eclesiastes, Salomão 11, no versículo 2. Nós vamos ver o 2. Veja que interessante alguns pontos, nós vamos falar mais deles. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe a desgraça poderá cair sobre a terra. Nós não sabemos quando algo ruim está para acontecer, sabemos, pois? Não. Vamos lá, versículo 3. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, ou quer para o norte, no lugar em que ela cair, ficará. Ok? Com a melhor previsão do tempo hoje, o nome continua sendo previsão. Previsão. Se for o vento mudar de direção, se as variantes acontecerem, pode ser que aquilo não aconteça. Então eles falam, é uma previsão. Pode ser, está tudo indicando, os ventos estão indicando que a coisa vai vir. Mas mesmo assim, não é 100% preciso. Mas já conseguem prever muitas coisas. Versículo 5, por exemplo, do capítulo 11. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, não pode compreender as obras de Deus, Criador de todas as coisas. Quem é que sabe? Deus. Não é o Gabriel não, Aninha. Você sabe, Gabriel? Sabe. Não é o nosso conhecimento, mas é o conhecimento de quem? De Deus. Versículo 6. Plante de manhã a sua semente, e ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se é esta ou aquela que produzirá, ou se as duas irão igualmente ser boas. Grande realidade, quando a gente planta a gente não sabe se vão todas nascer. E aí você fala, poxa, mas a terra estava tão boa, o tempo estava tão bom, mas a semente nasceu. Aí você pode falar, a semente era de boa qualidade, outra, mas a grande realidade é que a gente não sabe. A gente prevê. Tem muitas pessoas andando com a sua vida na previsão. Tem muito cristão, gente, andando com vida na previsão. Veja que que nem no caso aqui, não ficarmos paralisados, porque esse é um grande mal. Aqui diz, não fique com as mãos cruzadas, ficarmos paralisados. Nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos nos mover. Mas também não podemos deixar que isso nos induz a sair por aí fazendo tudo que a gente acha que deve fazer. Como muitas pessoas acabam, não, eu em nome de Deus eu vou e vou fazer. E essa semana, esse contexto todo de Deus na nossa vida trabalhando, um nome não me saiu da mente. E interessante que é algo que me lembrava desde pequenininho, nas minhas histórias de pequenininho. Eu tenho muitas histórias de aprender quando eu era menor, quando eu era mais novinho. Nós tínhamos uma vitrola, lembra da vitrola? Alguém conhece vitrola? Os mais novos não conhecem vitrola, não. Era aqueles discos de vinil. Quem já teve um desse em casa? É verdade. E a gente tinha alguns LPs lá grandes, não é? LPs mesmo, e a gente tinha um que, eu não sei como é que era o nome daquilo, o que era menor. Compacto, isso. Eu tinha alguns compactos que era 33 rotações. Exato, né?
33 rotações, que eram as rotações que o disco deveria dar para rodar dentro da tonalidade, e era legal que fazia aquele barulhinho, né? Saía com um barulho legal, assim, de pó, né? De poeira. A poeira fazia um barulho legal. E tinha uma história que a gente tinha nesses compacto LP, não sei não, o nome disso aí que a gente já nem lembra mais. E era interessante, que era a história de Joquebed. Quem era Joquebed? Alguém sabe? Aqui não vale falar, quem sabe, o Roy não vale, minha mãe também não vale. Quem sabe o que era Joquebed? Mãe de Moisés. E eu lembro que, como aquele LPzinho ele falava, veja que interessante, por que Deus trouxe isso na mente, não é? É coisa que a gente vive. E eu lembro que a história narrada ali era com base no contexto bíblico da história de Moisés. E era a convivência da mãe, lembra disso, mãe? Da convivência da mãe e a filha. Ok? E ali acontece que Faraó, ele começa a ficar preocupado com o crescimento do povo de Israel. O povo de Israel se torna numeroso, e aí ele fala para a parteira o quê? Mata todos os que forem homens, meninas, pode mandar sobreviver, deixa sobreviver. Só que as parteiras obedeceram mais a Deus, foram mais para o lado de Deus e não permitiram, foram usadas por Deus, não permitiam, porque elas não fizeram o que Faraó pediu. E Faraó, não muito contente, ele ainda fala, esse povo está crescendo, não deu certo com as parteiras, vamos tentar com outro jeito. E aí ele fala para todo mundo, olha, quando vê que um israelita teve um filho homem, lança e joga no rio Nilo. E a história dessa CDzinho, olha que interessante, por que trouxe isso na minha cabeça? Porque é exatamente isso, uma história que muitas vezes a gente nem fala muito dela, né? A gente fala mais de Moisés, fala mais dos outros. A mãe e a filha naquele compacto lá, aqueles, sei lá como é que eu falo aquilo, e as duas trocavam a ideia uma com a outra. O que nós vamos fazer? Porque todos os meninos têm que morrer. E ela tinha um irmãozinho. E aí ela diz para a mãe, o que nós vamos fazer? E a mãe, ela vai, fala, peraí que eu tenho uma ideia. Faz um cestinho, não é, de junco, pega, coloca betuma com piche, ela pega então o menino, coloca dentro daquele cestinho, e a menina, mãe, mas você vai fazer isso no CD, no LP. Você vai fazer isso? Vou, mãe. Mas mãe, ele vai morrer. Não, ele não vai morrer, porque se Deus conosco está, nada vai acontecer com ele. Presta atenção, se Deus conosco está, nada vai acontecer com ele. E se algo acontecer, ele volta para Deus. E ela faz exatamente o que Faraó manda, se você parar para perceber. Ela joga ele no rio. Ela manda ele para o rio. E aí aquele menino vai, aquele cestinho vai. Só que olha que interessante, o que a irmã faz? Fica de olho. Quem é que falou para ela fazer isso? É sua mãe. Quem é que mandou ela estar lá? E aí aquele cestinho vai, a filha de Faraó ali se embelezando, tomando seu banho. As mulheres vêm junto com ela e vêm a criança ali chorando, abre aquilo, e aí é legal que no CD tem aqui toda aquela questão do chorinho do bebê, e toda aquela coisa, e eu, só imaginando como é que é a cena de tudo aquilo. E aí as mulheres falam, e agora, quer que a gente chama uma mulher hebreia lá para vir cuidar dela, para vir cuidar dele e tal, e a menina só de olho fala, eu vou lá, e vou falar alguma coisa, ela chega, ela fala assim, poxa, tem uma ideia. Eu acho que vai dar certo. É legal os pensamentos da cabeça deles. Olha, é assim, eu conheço uma mulher que ela pode amamentar essa criança, então vá chamá-la. E aí o que acontece com Moisés? Ele é entregue de volta para quem? Para sua própria mãe, junto com a sua irmã. E ele é criado, na verdade, ele é protegido, ele não pode morrer como os outros. A mãe cuida do seu filho. A irmã está junto com o seu irmão.
E ainda deve ter ganho dinheiro ainda para cuidar da criança. Ficou lá ganhando dinheiro. Recebeu para ficar com o filho. Cuidado de Deus. Meus irmãos, você sabe quem é que está no controle de tudo? Deus. Você sabe quem cuida da vida de quem anda com Deus? Deus. Paulo mesmo diz, porque dele nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Pessoas, muitas ficam paradas, mas a grande realidade é que Deus quer que nós nos movamos. E nós precisamos nos mover confiantes do Deus que nós servimos. Sabendo que Ele está conosco. Vivendo Deus na intensidade que é viver com Deus. Não a mera, eu creio em Deus, eu faço as minhas orações, eu sirvo ao Senhor. E eu acabo vivendo na minha vida como num acidente. Eu tenho meus acidentes por aí. Pessoas que acabam vivendo suas vidas como se estivessem com uma hemorragia. Sangramento. Falam que vivem com Deus, mas na verdade eles estão sangrando. Suas forças estão se esvaindo. Por causa da incerteza que elas vivem. Mas pessoas que andam com Deus, que confiam em Deus, e é ali onde Salomão ele está entrando toda essa linha de lógica tão linda. Mas nessa primeira parte daquilo que Deus colocou no meu coração fica atento, como você tem vivido a tua vida? Olha para a história de Joquebede, olha para a história de Miriam, entre tantas histórias que a gente tem na Bíblia, uma história tão comum, meus irmãos. De Deus protegendo uma criança por um plano que Ele tinha na vida daquela criança, porque aquela criança era dela. Agora eu sou de Deus, Deus tem um plano na minha vida, eu faço jus a servir a Deus, eu tenho andado nos caminhos de Deus. Hoje nós vamos estar aqui ceando, nós vamos estar participando do pão, nós vamos estar participando do cálice. A minha expectativa é que sempre que nós venhamos para fazer isso, realmente seja como eu falei no começo, isso realmente tem um significado. Isso realmente signifique algo para mim. É o significado da morte de Jesus, é o significado daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, é o significado de nós andarmos com Deus, confiarmos nele e sabemos que aquilo que nós fazemos pela fé que nós temos em Deus. Então o meu convite é que nós possamos cear juntos hoje. E que você possa, na sua ceia, avaliar como anda a sua vida. E olhar para todas as dificuldades que você tem na sua vida, como talvez na vida da mãe de Moisés, e falar assim, tá mesmo, tudo difícil, eu vou colocar meu filho no rio, mas eu tenho confiança de que Deus não vai tirar os olhos dele. Será que eu tenho confiança de que Deus não tira os olhos dele de mim? Então que nós possamos realmente meditar sobre isso. Meditar sobre como andar com Deus, como estar na presença de Deus. Como ser e viver Deus na nossa vida. Feche os teus olhos, convido você a se colocar de pé. Eu quero fazer essa oração com você. Eu acredito que a melhor oração que você pode fazer é uma só. Falar, Deus, eu queria ter uma experiência com o Senhor. Eu quero ter experiências novas com o Senhor. Eu quero viver, Senhor, algo diferente na minha vida. Eu quero abrir, Senhor, a porta do meu quarto. Eu quero abrir, Senhor, as janelas do meu quarto, do meu coração, da minha mente. Eu quero deixar o ar entrar. Eu quero deixar o Espírito Santo de Deus entrar. E eu quero realmente respirar mais aliviado, Deus. Porque esse mundo é tão incerto. E eu preciso aprender isso, Deus. Aprender a viver mais a vida. Mas a vida na totalidade daquilo que o Senhor tem para nós. Fecha os teus olhos.
Senhor, obrigado, Senhor, por esta porção da tua palavra, Deus. Porção tão linda, de uma profundidade tão grande, Deus. Que nós possamos, Deus, sim, entender melhor o que é viver contigo, melhor o que é ser cristão, melhor do que é andar nos teus caminhos, melhor do que é viver a tua palavra, aprender, praticantes da tua palavra, Deus. Que cada um de nós possa ser, Pai, em tudo que Ele faz, como pais, como filhos, como estudantes, como trabalhadores, Deus, como músicos, Senhor, profissionais, Deus, seja onde nós trabalhamos, nós levemos, Senhor, realmente essa bandeira, Deus, do Teu Espírito, da Tua glória, Senhor, na nossa vida, e que nós possamos fazer a diferença, Senhor. Mas que essa diferença, primeiramente, comece a acontecer na nossa vida, Deus. Nós almejamos fazer diferença na vida dos outros, mas na nossa mesmo, Deus, tudo igual. Pai, eu quero te pedir, Deus, nos ensina, Senhor, em todas as áreas, Deus. Pai, há tantos ensinamentos em Eclesiastes sobre finanças, sobre relacionamento, Deus, convívio, Senhor, sobre a vida, tudo que a gente faz, Senhor, do início ao fim, do nascimento, Senhor, à morte, Deus, para que nós possamos viver, Senhor, bem, Deus. O Senhor criou, Senhor, Pai, obra das Tuas mãos nós somos, e que nós possamos viver isso na totalidade, Deus, e que o Teu Espírito Santo fale no coração de cada um, Deus, nos traz nessa responsabilidade, nos abençoa, Senhor, no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.